E aí pessoal, tudo bem? Vamos hoje resolver uma questão da prova de matemática do Colégio Militar para entrar no ensino médio, né? A prova do nono ano. Mais específico, a prova de 2019, a questão 1, que diz o seguinte: qual é o menor valor da soma x mais y, de modo que o produto 6 elevado a 2x vezes 9 ao quadrado vezes 34 elevado a y possa ser expresso como uma potência de base 51. Essa é uma questão interessante porque ela envolve bastante coisa para resolver. Bom, o que a gente vai precisar, né? Como que a gente vai começar essa questão? Primeiramente, a gente vai fatorar todos esses números que estão aqui, o 6, o 9, o 34 e o 51, que desse jeito vai ficar mais fácil encontrar uma relação entre o 2, entre o 2x, o y e o que vai aparecer aqui, para que a gente possa escrever esse número aqui como uma potência na base 51. Bom, essa fatoração, a princípio, fica de exercício para vocês, mas né, a fatoração em fatores primos de cada um desses números, o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, o 9 como 3 ao quadrado, 34 como 2 vezes 17 e o 51 como sendo 3 vezes 17. Isso daqui já nos mostra uma coisa bem interessante, né? Que os números que aparecem nas bases aqui são todos bem parecidos. Então, é com eles que a gente vai trabalhar agora, substituindo essas fatorações em cada um dos números, em cada uma das expressões e trabalhando com elas. Bom, ok, então como que a gente vai fazer agora? A nossa expressão original era 6 elevado a 2x vezes 9 ao quadrado vezes 34 elevado a y. Aí a gente vai substituir agora 2 vezes 3 elevado a 2x 3 ao quadrado elevado ao quadrado vezes 2 vezes 17 elevado a y. A gente vai usar agora propriedades da potência e a gente sabe que a gente pode escrever como 2 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2x, porque o 2x está elevando o 2 vezes 3. Agora a gente usa a propriedade de que potência de potência a gente multiplica os expoentes, 3 elevado a 4, e novamente, da mesma forma que a gente fez do primeiro termo, 2 elevado a y vezes 17 elevado a y. Agora a gente vai colocar aqui termos com a mesma base. Péssimo. Né? A gente vai juntar o 2 elevado a 2x com o 2 elevado a y, usando aquela propriedade de produto com a mesma base. A gente soma os expoentes, então a nossa expressão se reescreve finalmente como 2 elevado a 2x mais y vezes 3 elevado a 2x mais 4 vezes 17 elevado a y. Então, essa daqui é a forma fatorada daquela expressão que, convenhamos, é um pouquinho mais bonita do que a original. Ok, a gente fez isso para um lado. Vamos olhar com carinho agora para o 51. Por quê? A gente sabe que o 51 é 3 vezes 17. Ou seja, se a gente tiver uma potência do 51, vamos pensar assim, 51 elevado a alguém. Na verdade, a gente vai ter 3 vezes 17 elevado a essa coisa, que vai ser igual a 3 elevado a essa coisa vezes 17 elevado a essa coisa. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de 17 e a quantidade de 3 que aparecem na potência do 51 tem que ser iguais. E é isso que a gente vai usar agora. Por quê? A gente quer escrever
essa expressão toda aqui, né, o 2 elevado a 2x mais y vezes 3 elevado a 2x mais 4 vezes 17 elevado a y como uma potência de 51. Então, o que a gente vai querer fazer no final das contas é o seguinte, é escrever 2 elevado a 2x mais y vezes 3 elevado a 2x mais 4 vezes 17 elevado a y como sendo 51 elevado a alguém. Ou, como a gente viu aqui em cima agora, como 3 elevado a alguém vezes 17 elevado a alguém, que é o mesmo. Poxa, então já fizemos muito. Falta agora só os últimos passos para a gente conseguir terminar o exercício. Se a gente olhar com carinho essas duas expressões, a gente consegue perceber que, né, opa, a gente tem do lado esquerdo essa expressão que a gente quer que seja igual a essa daqui. Bom, primeira coisa, a gente pode notar que do lado esquerdo aparece aqui uma potência de base 2, que não aparece aqui do lado direito. Ou seja, se a gente lembrar que 2 elevado a zero é igual a 1, essa potência aqui ela não pode aparecer caso esse número seja uma potência de 51. Por quê? Porque para ser potência de 51, tem que ter 3, tem que ter 17 e só. E da mesma quantidade. Então, a primeira relação que a gente vai tirar aqui é que 2x mais y tem que ser iguais a zero. Por quê? Porque se for diferente de zero, vai aparecer um 2 penetra aqui. Elevado a alguém aqui que a gente não sabe quem é. E não pode aparecer. Então, essa é a primeira relação que o x e y satisfazem. A segunda relação diz respeito à quantidade de x, a quantidade de 3 e a quantidade de 17 que tem que aparecer, que a gente já sabe que tem que ser a mesma quantidade. Ou seja, 2x mais 4, que é a quantidade de 3 que aparecem do lado esquerdo, tem que ser igual a y, que é a quantidade de y de 17 que aparecem do lado esquerdo também. Certo? Então, como a gente tem duas expressões com x e y que têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, a gente tem, na verdade, um sistema de equações 2x mais y igual a zero, 2x mais 4 igual a y, com duas equações e duas variáveis, x e y. Aqui existem diversas maneiras que você pode simplificar, você pode resolver, inclusive de uma maneira que você já pode encontrar o valor de x mais y. Mas aqui, para a gente praticar, a gente vai usar o método da substituição, porque se a gente preparar na equação 2, na equação de baixo, a gente já tem o y igual a 2x mais 4. Então, a gente pode substituir o valor na primeira equação, ou seja, 2x mais 2x mais 4, que é o valor do y da segunda equação, isso tem que ser igual a zero. Então, resolvendo aqui, a gente tem 4x mais 4 igual a zero, ou seja, 4x igual a menos 4, x é igual a menos 1. Com esse valor de x aqui, a gente substitui ele na nossa equação que a gente isolou para encontrar o valor de y. Então, se x é igual a menos 1, 2 vezes menos 1 mais 4 é igual a y. Isso daqui a gente conclui que menos 2 mais 4 é igual a y, ou seja, y é igual a 2. A gente tem agora, então,
o valor de x, o valor de y, basta a gente calcular o valor de x mais y. X mais y é igual o x é menos 1, o y é 2, então a gente tem que x mais y é igual a 1. E isso nos dá letra B. Certinho? Essa é uma questão bem interessante, envolve bastante conteúdo. Aqui, principalmente na parte que a gente está resolvendo o sistema, existem diversas maneiras de resolver, então você pode escolher a sua favorita. Mas o importante aqui é conseguir trabalhar com a parte que a gente está lidando com a decomposição das duas expressões em fatores primos. A gente tem aqui, por exemplo, a gente não tinha o 2, e saber que a quantidade de 3 e 17 era a mesma. Bom, com isso a gente encerra a questão e até a próxima.